Você nasceu na Europa medieval em algum momento entre os anos 1000 e 1500, mas provavelmente por volta do século XIV, porque foi exatamente nessa época que as doenças estavam bombando. Peste negra, febres estranhas, tosses misteriosas, basicamente um buffet Black infinito de Death. enfermidades. O problema é Strange que, diferente de fevers. hoje, quando você podia Mysterious simplesmente marcar coughs. uma consulta, pegar um antibiótico e voltar para casa, na Idade Média você tinha que lidar com a medicina mais perigosa que já existiu. Os médicos medievais não estavam exatamente interessados em curar você, até porque eles nem sabiam como o corpo humano funcionava direito. A única coisa que você realmente podia esperar era que eles te matassem antes da própria doença. E se você acha que eu estou exagerando, é só esperar até ouvir sobre alguns dos tratamentos que eles usavam. Quando criança, você não tinha aquele check-up anual, nem vacinas para te proteger. Em vez disso, se ficasse doente, provavelmente um barbeiro cirurgião ia aparecer na sua vila. Sim, o cara que cortava cabelo e fazia a barba também fazia cirurgias, arrancava dentes e às vezes até amputava braços. É como se o barbeiro do seu bairro também fosse o seu ortopedista, seu dentista e o seu açougueiro. E não havia anestesia. O que isso significa? Bom, significa que, se você tivesse um dente inflamado, ele ia ser arrancado na marra. Se tivesse um ferimento na perna, eles podiam decidir cortar tudo fora. E a infecção que viria depois disso provavelmente ia te matar em questão de dias. Mas nada era Hold mais him famoso do que steady. a prática da sangria. Oh, A ideia era merciful simples. heavens. Se você está doente, é porque seu corpo tem sangue demais. Então o médico abria um corte no seu braço e deixava você sangrar até quase desmaiar. Isso servia para praticamente qualquer doença: dor de cabeça, febre, dor de estômago, até mesmo resfriado comum. Ah, você está se sentindo fraco? Melhor perder 1 litro de sangue. Você está tossindo? 2 litros de sangue devem resolver. Você desmaiou? Parabéns, tratamento funcionando. É sério, tem gente que morreu só porque o médico drenou tanto sangue que não sobrou energia nem para levantar da cama. Basicamente era como chamar o encanador para consertar um vazamento e ele decidir demolir a sua casa inteira. Outra moda estranha eram os remédios à base de fezes e urina. Sim, você ouviu certo. Se você tivesse um machucado, o médico podia recomendar passar fezes de pombo na ferida. Se estivesse com dor de garganta, talvez receitassem beber xixi misturado com vinho. Claramente, higiene não era uma prioridade. E caso você tivesse sorte, eles ainda adicionariam uns ingredientes premium, como pó de múmia egípcia moída ou pedras preciosas trituradas. Se não te matasse de infecção, pelo menos acabava com a sua dignidade. E claro, havia a teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Segundo os médicos, todas as doenças eram resultado do desequilíbrio desses líquidos no seu corpo. Está tossindo? Você tem fleuma demais? Está com febre? Bile amarela em excesso. Está triste? É a bile negra. O tratamento? Mais sangrias, mais vômitos induzidos, mais clisteres com substâncias que hoje seriam consideradas veneno. Ou seja, você não só continuava doente, como ainda ficava mais fraco a cada consulta. Mas nada assustava mais do que os médicos da peste. Eles usavam aquelas máscaras com bico de pássaro, recheadas com ervas aromáticas, porque acreditavam que o cheiro ruim causava doenças. E enquanto você agonizava com bubões negros no corpo, eles ficavam andando lentamente pelo vilarejo parecendo cosplayers góticos. Na prática, eles não curavam ninguém. A função deles era anotar quantas pessoas estavam morrendo e tentar não pegar a peste no processo. Se o doutor Corvo aparecesse na sua rua, era melhor começar a cavar sua própria cova. E como se não bastasse, os médicos ainda competiam com curandeiros, monges e até astrólogos. Sim, se você estivesse doente, talvez alguém decidisse olhar o alinhamento dos planetas para descobrir o melhor dia para amputar a sua perna. Imagina acordar e ouvir: olha, Marte está em oposição a Vênus, então é um ótimo dia para a gente serrar o seu braço fora. A expectativa de vida na Idade Média já era baixa por causa da fome, guerras e epidemias, mas, se você tivesse o azar de ir parar nas mãos de um médico, ela ficava ainda menor. Muitos pacientes morriam mais rápido por causa do tratamento do que pela doença original. Você chegava com uma febre e saía sem metade do sangue, com fezes de cavalo passando na testa e um sermão sobre os humores corporais. É como se fosse um pacote completo para garantir que você não sobrevivesse. Quando você atingia a idade adulta, as chances de precisar de um médico só aumentavam.
Infecções por cortes eram comuns. E lembre-se, não existia sabonete antibacteriano nem álcool em gel. Uma simples ferida no pé poderia virar sentença de morte. E claro, o médico chegava com sua caixa de ferramentas medievais e dizia: "Não se preocupe, eu vou cuidar de você." Tradução: você não vai passar da semana. E se por acaso você conseguisse chegar aos 40 anos, parabéns, você era praticamente uma lenda. Isso porque a maioria das pessoas já tinha sido levada pela peste, pela fome ou por um tratamento médico mal sucedido. Os médicos mais velhos até tentavam treinar novos aprendizes, mas o conhecimento era basicamente passado como fofoca. Ah, meu mestre disse que se você colocar esterco de cabra no peito de um paciente, ele melhora da tosse. Envelhecer com doenças crônicas na Idade Média era um castigo extra. Você podia passar os últimos anos da sua vida com dor constante, enquanto o médico sugeria mais sangrias, ou talvez aplicar sanguessugas na sua cara. No fim das contas, se você tivesse sobrevivido até ali, provavelmente preferiria morrer logo do que continuar sendo cobaia de tratamentos tão absurdos. Então, se você tivesse nascido na Idade Média e ficasse doente, não se engane. A doença não era o seu maior problema. O maior risco era justamente procurar um médico, porque naquela época ser tratado podia ser bem pior do que estar doente. Boa sorte!